Terça-feira, 13 de janeiro, estamos aqui para mais um Tema do Dia com Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto de informação do 00, e Miguel Amaral, editor do 00, e onde vamos abordar agora as palavras dos treinadores antes do Clássico. Francisco Farioli e Mourinho com palavras fortes antes do jogo. Queria perguntar primeiro qual foi o momento mais forte de cada conferência, Pedro? Olha, da parte do Francesco Farioli, diria que foi quase que a confirmação de que Tiago Silva vai ser titular. O Francesco Farioli não dá essa titularidade por garantida, até pode ter sido uma questão estratégica, indiciar que vai jogar, mas com a explicação que ele deu, quando confrontado no final da conferência, se a entrada do Tiago Silva tinha um bocadinho a ver com aquela entrada do Pep em 2019, quando veio do Besiktas e acaba por forçar, entre aspas, o Sérgio Conceição a colocar o Éder Militão na direita, juntando o Pep ao Filipe e desfazendo a dupla que estava a jogar na primeira metade da temporada. Na resposta a essa questão, o Francesco Farioli diria que colocou as cartas quase todas na mesa, deixando antever que Tiago Silva tem, de facto, porta aberta para ser titular contra o Benfica, passando o Kiwior para a esquerda, porque o Francisco Moura está lesionado e não vai poder jogar neste Clássico. Portanto, por aquilo que eu consegui depreender das afirmações mais ou menos concretas do Farioli, parece-me que o Tiago Silva vai estrear-se finalmente pela equipa principal do Porto, depois da primeira passagem pela equipa B, já há muitos anos, obrigando o Kiwior a jogar lateral esquerdo e fazendo dupla com o Bednarek, havendo ainda a possibilidade do Martim Fernandes ser lateral esquerdo e o Kiwior naturalmente manter a dupla com o Bednarek. Outras oportunidades, opções alternativas, não é? Sim, mas se me é permitido ler um bocadinho a tentativa de Francesco Farioli, diria que foi mesmo preparar caminho para amanhã vermos o Tiago Silva como titular. Bem, do lado do Benfica, falando do José Mourinho, fala-se da expressão dos 5 minutos à Benfica e hoje tivemos 5 minutos a José Mourinho. Depois daquele jogo com o Braga, a eliminação da Taça da Liga, aquelas declarações fortes do Ministério do Benfica avisar o plantel, foi questionado sobre isso, foi questionado sobre se o plantel estava consigo e Mourinho deu uma resposta forte. Destacou que sente esse carinho dos jogadores, que sente que os jogadores estão com ele, reforçou que tem um sentimento forte também pelo seu plantel e puxou dos galões com frases como o facto de continuar sempre a ser Mourinho, que não aceitará a mediocridade, nem gostar de atirar areia para os olhos das pessoas. E depois com esta mais forte, de dizer que foi o único como treinador que fez o que Ronaldo, Eusébio e Figo fizeram como jogadores a representar as cores de Portugal. Portanto, foi aqui um momento quente de José Mourinho, notava-se que Mourinho estava um pouco também à espera dessa pergunta e ao seu estilo respondeu de forma muito forte, passou confiança aos jogadores, mas também com um sinal de que não aceita faltas de entrega nem de dedicação. Miguel, do lado do Mourinho, qual foi o destaque pela positiva? O destaque pela positiva, curiosamente, numa resposta onde até aponta alguns erros ao jogador, foi a forma como falou de Sudakov e do momento do ucraniano. Eu gostava de destacar esse momento porque, reconhecendo que Sudakov tem tido alguns problemas, especialmente defensivos, nos últimos jogos, como no jogo com o Estoril e agora este gol de Zalazar com o Braga, embora destacando que realmente foi uma grande arrancada de Zalazar, mas que Sudakov teve também alguns problemas no acompanhamento a esse jogador, destacando o facto do ucraniano, lembrando também o contexto em que chega ao Benfica, disse que, claro, não podia fugir a isso, tinha que criticar o jogador, mesmo em privado, para o jogador também melhorar, mas lembrando também o contexto competitivo em que Sudakov chega ao Benfica, mas também muito a realidade social que se vive na Ucrânia, com os problemas dos conflitos que estão a acontecer. Mourinho disse que também não quer nem saber como é que será a sensação de estar a fazer a sua atividade profissional, mas também ter no pensamento o que é que a família pode estar a pensar e que é natural que isso também possa afetar os jogadores. E também lembrando um pouco também que nestes clubes ucranianos, que era a realidade que o Sudakov estava anteriormente ao Benfica, do Shakhtar Donetsk, também mudaram um pouco as coisas com o processo de treino, as rotinas dos atletas e, portanto, isso também pode ter afetado um bocadinho os últimos anos dos jogadores ucranianos. Não desculpando Sudakov, protegeu o jogador, deu um sinal também que acredita nele e acho que contornou muito bem esta temática do momento de Sudakov. Foi um jogador que o Benfica investiu muito no passado verão e, portanto, é um jogador que também gera muita expectativa. Lembro-me também do Yaremchuk, quando chegou aqui ao Benfica teve algumas dificuldades de adaptação com a guerra na Ucrânia. Pedro, também queria te perguntar, agora numa outra nota, qual foi os pontos positivos da parte de Farioli?
Eu diria que, tal como na conferência do José Mourinho, que foi muito forte, muito rica, eu acho que hoje sinto que o Francisco Farioli hoje veio bastante motivado também para nos proporcionar uma boa conferência de imprensa, com muitas frases fortes e também com conteúdo muito rico. Destacaria aqui 2, 3 momentos. O primeiro, em relação à sua renovação contratual com o Porto, onde se percebe que há um entendimento muito forte, quase uma osmose entre a SAD, André Vilas-Boas, e a equipa técnica. Não é muito habitual no futebol isso acontecer com tanta rapidez, e no caso do Porto o grande mérito vai para Farioli, que percebeu muito rapidamente aquilo que era necessário para reaproximar o Porto dos seus 2 rivais de Lisboa. Ele diz muito bem que quando chega a Portugal e ao Porto, as diferenças eram grandes. O Porto vinha de um campeonato em que tinha ficado a mais de 20 pontos do Sporting, já não ganhava há muito tempo ao Benfica, tinha sido aliás goleado pelo Benfica na Luz e no Dragão, e esta oportunidade de se referir à renovação contratual faz com que ele recorde tudo isto, e o caminho tem sido percorrido desde julho de 2025 até janeiro de 2026. Outro dos aspectos que me parecem ter sido bem conseguidos por parte de Francesco Farioli nesta conferência de imprensa tem muito a ver com a tentativa também de colocar os pés no chão dos esportistas. Há uma questão de um jornalista do Guardian, de Inglaterra, que estava presente no Olival, julgo que português, mas a representar o The Guardian, e o que convida o Farioli a fazer um bocadinho um resumo destes últimos 6 meses, e o Francisco Farioli, apesar de todos os elogios que deixa ao seu plantel, lembra, porque está no fundo vacinado por aquilo que passou na Holanda, nos Países Baixos, lembra que há muita competição pela frente, muitas provas pela frente, muitos meses pela frente, e que a estabilidade que foi conseguida até ao momento pode ser abalada por qualquer resultado negativo, avisando já que o jogo contra o Benfica é de importância fulcral. Pedro, falamos dos tópicos positivos. Pelo lado contrário, há algum tópico negativo que deve ser assinalado? Pedro, não posso dizer que haja alguma resposta negativa do Francesco Farioli, algum lado menos bom da conferência de imprensa, não consigo identificar isso. Diria que seria bom para nós, enquanto profissionais, termos sabido, por exemplo, quem vai ser amanhã o guarda-redes. Ele deixa isso no ar, não revela quem vai jogar na baliza. Mesmo na parte do Tiago Silva também dá algumas pistas, sem dar toda a certeza se o Tiago Silva vai jogar ou não. Depois fala muito ao de leve sobre o Oskar Pietruszewski, julgo que estou a dizer bem o nome, um jovem polaco de 17 anos que começou a treinar apenas hoje, integrado completamente na equipa. Ele também não dá grandes pistas sobre o trabalho ou o papel dele no imediato na equipa, pede apenas tempo e que é um jovem de 17 anos com muito para conquistar. Diria que mais nestas informações individuais o Francesco Farioli ficou um bocadinho mais reservado, não adiantou grande coisa. Portanto, diria que é o lado menos positivo da conferência de imprensa, porque nós, enquanto profissionais, gostamos de ter mais informação do nosso lado. Miguel, do lado do Mourinho, algum ponto negativo a assinalar? Sim, como o Pedro estava a dizer, é sempre difícil, ou muitas vezes difícil, nós tirarmos conclusões negativas ou análises negativas deste tipo de... Até porque às vezes há uma estratégia que indicia Sim, o contrário, é isso, depois vem é acontecer. E, integrado nesse tipo de estratégia, percebi a resposta de José Mourinho quando questionado se seria um ponto importante na época ou decisivo este jogo, ou que se poderia mudar muito o restante da época, o desfecho desta partida. E o José Mourinho, defendendo-se, talvez a querer tirar a pressão dos jogadores, disse que o que mudaria é que o Benfica, se ganhasse, passaria às meias finais, se perdesse seria o Porto a ir às meias finais, e se ganhasse, se calhar voltariam ao sul do país com um sorriso na cara, se perdessem, se calhar com alguma tristeza. Portanto, acho que Mourinho aqui podia ter, se calhar, reforçando a importância do jogo, levar isto para o lado positivo, reconhecendo que pode ser, de facto, um momento importante se o Benfica vencer, de mudar esta onda de preocupação, de maus resultados que o Benfica tem tido, conseguir vencer na casa de um dos grandes rivais, eliminando este rival de uma competição e avançando na Taça Portugal, acho que poderia ser um momento importante também para dar alguma estabilidade ao trabalho de José Mourinho, confiança no plantel e na estrutura,
e aproveitar esse desfecho para realmente o Benfica ganhar aqui outro ânimo para o que falta jogar na temporada. Percebi a estratégia do José Mourinho, mas se calhar responderia de outra forma se fosse eu. Num jogo tão importante, os técnicos costumam esconder as cartadas que vão utilizar. Eu queria perguntar ao Miguel, antes de mais, se Mourinho disse ou deu algumas indicações de quem é que iria a jogo numa fase inicial. Sim, comparando com o Farioli, Mourinho abriu um bocadinho mais o jogo, não tendo dado certezas, especialmente sobre dois pontos. Uma grande preocupação para os adeptos encarnados é a ausência de Otamendi por castigo. Mourinho confirmou que António Silva está convocado, embora ainda não tenha certeza se vai poder ir a jogo. Mesmo indo a jogo, temos todas as dúvidas se vai ser capaz de jogar 90 minutos e em que nível se vai apresentar o internacional português. Confirmou que caso António Silva não jogue no 11 com Tomás Araújo, vai fazer dupla o Gonçalo Oliveira, o jovem, nascido em 2006, jovem canhoto, e também está convocado, aqui uma pequena surpresa, o João Fonseca, que também é um jovem que tem jogado na equipa B. Portanto, confirmou alguns cenários, não dando certezas, e portanto a dúvida continua do que poderemos ver no centro da defesa do Benfica esta quarta-feira. Sobre o ponto de Sudakov, foi questionado também sobre estes problemas defensivos de Sudakov, podiam levar a uma outra opção do José Mourinho neste jogo com o Porto para a posição. José Mourinho não abriu o jogo sobre que aposta vai fazer, se vai apostar no ucraniano no 11 em outro jogador, mas disse que fez um pouco uma análise do que pode ser a sua opção e o que pode levar a tomar certa opção. No caso de manter-se Sudakov no 11 ou entrar um jogador mais ofensivo, lembrou que é importante também o jogador que chegar nessa posição no Benfica ali, mais encostado ao flanco esquerdo, também incomodar o lateral adversário, e o lateral adversário do Porto são jogadores com características ofensivas, também terem essa ameaça, se calhar para não subirem tanto, mas também recordou que é muito importante que exista um grande compromisso defensivo neste jogo e que todos os erros pagam-se caro nestes momentos competitivos. Portanto, fica essa dúvida se vai apostar em Sudakov, se coloca uma opção diferente, mas também com características ofensivas, aliás, ou se vai apostar numa opção um pouco mais segura e que possa o Benfica controlar o jogo de forma defensiva. E no lado azul e branco, alguma surpresa revelada? Não, Pedro, não. O Francesco Farioli diz apenas que o objetivo é fazer mais e melhor do que no Porto Benfica do campeonato. Se bem se lembram, foi um 0-0 em que o Porto teve muita bola, mas acabou por não provocar grande moça ao Benfica. E foi um jogo também onde o Benfica, de facto, assumiu aquela postura de bloco médio, baixo, muitas vezes baixo. O Francesco Farioli promete uma equipa a tentar mandar no jogo, a ferir o Benfica, e parece-me que não há grandes dúvidas aqui, a não ser de facto a questão do Tiago Silva. Eu arriscaria um Diogo Costa na baliza, provavelmente o Alberto Costa na direita, o Bednarek e o Tiago Silva no centro e o Kivior na esquerda, deixando em aberto a possibilidade de ser o Martim na esquerda e o Kivior continuar no centro. Depois no meio campo o Pablo Rosário com o Froholt e o Gabri Veiga, e na frente o Pepe, o Borja Sainz e o Samu. Não fugirá muito disto, porque a verdade é que as coisas têm funcionado. Portanto, é este 4-3-3 aparentemente simples, com rotinas muito... Mas interessante esse aspecto defensivo, se Tiago Silva for titular. Eu não sei, eu confesso que não vi o Tiago Silva jogar no último ano no Brasil, os números são bons, mas já não o vejo a jogar há muito tempo, confesso. Também estou um bocadinho curioso, mas pela forma como o Farioli falou, ele integrou-se bem nas cargas de treino sugeridas pela equipa técnica do Futebol Clube Porto. Vamos ver, não é a mesma coisa jogar no Brasil e jogar em Portugal. De qualquer maneira, julgo que o Porto não sairá muito deste 11, que tem sido muitas vezes 11 tipo. E estou também curioso para ver, como o Miguel apontou muito bem, quem é que vai fazer dupla com o Tomás Araújo, porque, assumo também aqui a minha ignorância, não conheço bem o Gonçalo Oliveira, e o António Silva, se jogar, estará um bocadinho limitado, porque o problema é muscular, se não me engano, e portanto o problema muscular é sempre muito ingrato, porque, como todos nós já sentimos na pele, quando pica ali um bocadinho, a tendência é nós defendermos e acabamos por limitar também o nosso comportamento em campo. Temos um Porto na mão de cima, o Benfica se calhar num período mais de instabilidade. O que é que podemos esperar de cada uma das equipas? Pedro, começo por ti. Pedro, não quero pensar que o Benfica vai jogar no Dragão amanhã da forma que jogou no campeonato. Acho que não dá, porque na altura percebi a estratégia do José Mourinho. Ele estava a entrar na equipa, estava a começar a conhecer o plantel. Na altura era fundamental não perder, porque se perdesse o Porto acabava ali uma diferença gigante. Taça de Portugal é diferente. O Benfica, estando tão desconfortável no campeonato, tão desconfortável na Liga dos Campeões, tendo perdido já a possibilidade de ganhar a Taça da Liga, olha para a Taça de Portugal
como provavelmente a única esperança que se pode agarrar até ao fim da temporada. Portanto, eu acho que o Benfica vai querer mais qualquer coisa do jogo, não vai limitar-se a especular. O que é giro, no meio disto tudo, estamos a preparar um trabalho sobre isso também aqui no 00. Hoje já soubemos que o Arte vai ser o favoritíssimo, não queremos levar o jogo para esse lado mais polémico, mas a verdade é que Porto e Benfica, quando nós pensamos que só agora há problemas, só agora há polémica, não. Reparem bem, em 1939, ainda antes do início da Segunda Guerra Mundial, disputou-se o primeiro Porto-Benfica para a Taça de Portugal. Quartos de final a 2 mãos. No primeiro jogo, o Porto ganha 6-1 no estádio do Lima, 6-1, reparem bem. Na segunda mão, o Benfica ganha 6-0 e segue em frente. Deu a volta a uma eliminatória que estava... Sim. onde estava atrás de 5 gols. É quase o Barcelona impensável. com o PSG, aliás. Mas a história não acaba aqui. No 6-0, na segunda mão, em Lisboa, o jogo é interrompido aos 75 minutos. Porquê? Porque há duas expulsões de jogadores do Futebol Clube Porto e o presidente portista da altura, Ângelo César, manda a equipa abandonar o jogo. O jogo acabou aos 75 minutos com o Porto a desistir da partida. Estamos a falar em 1939 e já havia polémica, já havia queixas sobre a arbitragem, já havia uma rivalidade gigante. Portanto, Pensando agora, não é? espero que o jogo amanhã seja correto, espero que o árbitro esteja bem, espero que as duas equipas façam golos, que haja espetáculo e que não seja um jogo de espera, de paciência, de especulação. Acho que queremos ver um futebol mais atraente e a verdade é que de um lado e do outro há 2 grandes treinadores e há 2 bons plantéis. Miguel, o Pedro falou de se calhar podemos contar com o Benfica se calhar um pouco mais ativo do que aquilo que se viu no Dragão na chegada de José Mourinho. Acreditas neste ideal ou achas que vai ser um Benfica ainda mais recuado, mais à espera? O que é que achas? Um meio-meio. Acredito que o Benfica seja um pouco mais ousado na forma como se vai apresentar em campo, mas também não penso que vá arriscar muito, também conhecendo José Mourinho. José Mourinho é um treinador que durante uma carreira fez muito carreira com base nestes momentos, neste tipo de competições do mata-mata. É um treinador forte nesse aspecto. O Pedro falou bem da taça, eu acredito que também vai ser um jogo diferente comparando com um campeonato. Acredito que o Pedro partilha, tu também. As melhores memórias, se calhar, temos deste tipo de jogos. São em jogos de taça, normalmente são jogos abertos, com gols, com reviravoltas, muitas vezes com prolongamentos, esse tipo de emoções que não são habituais num jogo de campeonato. Confesso que também gostava que isso acontecesse esta quarta-feira. O Benfica, acredito que tem que dar uma imagem diferente do que deu no jogo de campeonato. Na altura, pelo momento em que o Benfica estava, percebeu-se essa abordagem, mas agora, com o tempo de trabalho que o Mourinho já tem, embora reconheça que o Mourinho não tem muita oportunidade de trabalhar a equipa, embora este espaço depois da eliminação nas meias finais até permitiu alguns dias de trabalho que não têm sido habituais nos últimos meses no Benfica, para agora preparar o jogo com o Porto, mas acima de tudo é isso. Acho que o Benfica tem que ter essa abordagem diferente de outubro, dá uma imagem diferente e claro que também estou curioso para ver como é que o Porto vai tentar desmontar aqui o Benfica, se vai encontrar mais espaços ou não, e vai ser também um teste à solidez do Benfica com estas mudanças a acontecerem. Pelo menos o Otamendi está confirmado que está fora, vamos ver o António Silva, e no Porto também, se existirem estas mudanças no sistema defensivo, como é que a equipa de Francisco Farioli, que tem feito da sua defesa uma fortaleza nesta temporada, como é que vai reagir. Portanto, muito entusiasmado, acho que há muitos pontos de interesse e que seja um jogo fantástico. Obrigado, Pedro. Obrigado, Miguel. Não percam hoje mais um episódio do Afunda 3 e do 5 para 4. E para além de todos os conteúdos jornalísticos que o 00 vai soltando, fiquem connosco, fiquem com o 00.